A supremacia de Cristo é o tema nosso para o livro de Hebreus, no Novo Testamento, Palavra de Deus, livro de Hebreus, porque o livro fala sobre isso, e porque é verdade que Jesus Cristo é supremo. Vamos continuar sendo abençoados por este livro nesta manhã, no capítulo 6, dos versos 1 a 8. Hebreus 6, 1 a 8. Mas antes, vamos relembrar um verso que destacamos como verso-chave neste livro. É Jesus Cristo realmente supremo? O livro de Hebreus afirma que Ele é supremo. Bem, Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Este é simplesmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém que se iguale, chegue próximo ou que possa tomar o lugar dele em alguma medida. A fé cristã é sobre Jesus Cristo e Ele é supremo. Vamos então a Hebreus 6, de 1 a 8 agora. Hebreus 6, de 1 a 8. Eu vou retroceder ao capítulo 5, no verso 13, para relembrarmos o contexto aqui. E vou avançar também até o verso 9, para entendermos também a direção para onde o autor está indo, o que ele quer dizer nos versos 1 a 8 do capítulo 6. Este texto que nós vamos focar nesta manhã é um dos textos mais debatidos pelos intérpretes das Escrituras Sagradas, isto através dos séculos, e hoje ainda é um texto, então, que exige de nós uma atenção maior. Que o Senhor nos dê a capacidade, a condição nesta manhã, que com mente alerta e coração desejoso ser abençoado por esse texto. Ouça a palavra do Senhor. Capítulo 5, verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, da retidão. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos
de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Ouvimos a palavra do Senhor. Quarentena. Quarentena é a primeira experiência de todo novo aluno nas academias militares, aqueles que aspiram se tornarem oficiais, seja na Marinha, no Exército, na Força Aérea e nas polícias militares. Os candidatos passam por um exame sobre matérias, um exame intelectual, desafiador, grande a competição, o número de candidatos é enorme, as vagas são poucas, e depois os que são aprovados passam por outros exames psicológicos, então são examinados para se saber se eles estão aptos realmente para a carreira militar como oficiais. Mas depois de tudo isso, aqueles que sobrevivem, aqueles que passam, são aprovados. Quando eles adentram a escola, eles iniciam um período de quarentena, 40 dias, quando eles não podem se ausentar daquele ambiente, 40 dias quando eles são colocados debaixo de todo tipo de teste que avalia a determinação deles, quanto em verdade eles querem aquela carreira, se eles têm estrutura para aquela carreira. Então todo tipo de incômodo em todo tempo acontece. E é-nos dito que não é incomum alguns, depois de terem estudado muito tempo e passado pelo teste, sido aprovado, etc., naqueles 40 dias pedem para ir embora. Não suportam. A verdade é que todos os testes podem ser feitos, mas o que vai definir realmente é a disposição, a fibra, a realidade de continuar. Não basta apenas um começo, uma aprovação, mas tem que demonstrar então na corrida, já na largada, que realmente é alguém que vai perseverar. A perseverança é que realmente define, é que diz quem é e quem não é. É a perseverança. E esse texto que nós lemos nesta manhã é justamente sobre perseverança. Por isso ele começa dizendo no verso 1, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. E ele continua, e avancemos para a maturidade. Isto é, nós precisamos ir em frente, perseverar, ir em frente, perseverar, ir em frente. E quem persevera e vai em frente, esse realmente é do Senhor. Quem é do Senhor é aquele que persevera, vai em frente, persevera e vai em frente. E aí ele introduz então uma possibilidade, um perigo, ele diz sobre aqueles que caíram. E ele está alertando, estejam atentos à questão do cair, do abandonar, do pedir para ir embora, de não mais caminhar com o Senhor. Perseverança. A perseverança, ela é reveladora. Ela revela que a minha vida realmente está em Cristo. A perseverança é que revela a você e aqueles que o cercam que você realmente está em Cristo. Aqueles que se afastam, no mínimo, ficam em dúvida, devem ficar em dúvida, e quem está à sua volta também, se realmente são do Senhor. A perseverança é que mostra, revela, então, que eu estou com Cristo. Há aquele dia maravilhoso na minha vida, quando então, finalmente, eu entendo o Evangelho. Eu entendo a supremacia de Cristo. Ele fez a purificação dos nossos pecados, da sua morte na cruz. Aquele dia maravilhoso, mas que passa pela experiência pesada, difícil, mas tão real, quando eu finalmente entendo
que eu sou carente, porque eu sou culpado, fracassado diante de Deus, ainda que eu seja aprovado pelas pessoas, Deus, na sua justiça perfeita, na sua santidade puríssima, olha para mim e me vê culpado, condenável. Mas aí é que entra a intervenção dele em Cristo, para a purificação dos pecados. Na cruz, Jesus Cristo toma sobre ele minha culpa e morre minha morte, para que então eu tenha o perdão de Deus. Chega esse dia maravilhoso na minha vida, quando finalmente eu passo por esta consciência profunda de quem eu sou e de minha necessidade urgente do perdão de Deus em Cristo. E eu entrego a minha vida a Ele. Esse momento de humildade, humilhação diante da cruz. Quando não mais eu fico vendendo o meu currículo, me promovendo como justo e perfeito, mas eu digo, ó Deus, é a Tua misericórdia para mim, ou não há outra possibilidade. É o dia quando eu sou transformado, eu passo a ser do Senhor. Mas será que eu sou mesmo? A perseverança revela. A perseverança revela, ela é reveladora. E aí então, há algo que o autor introduz aqui, que temos que atentar com muito cuidado, que é chamado de apostasia. Esta é a palavra, apostasia. O que é apostasia? É renunciar à fé, é abandonar a fé, é não mais andar na fé. Isto é apostasia. Aquele que dizia ser e agora não afirma mais, ou não vive como se fosse mais. E aí o autor está apontando que a apostasia é fatal. É fatal, temos que tomar cuidado então com esta verdade. Ele diz aqui no verso 4, aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O que é que esse texto está falando? Quando fala desses que foram iluminados, provaram o dom celestial, mas caíram, e que agora estão na impossibilidade de serem reconduzidos ao arrependimento. Quem são esses? O que é isto aqui? Os intérpretes então lutam com esta passagem, e grandes são os debates, mas há 3 alternativas que acabam abraçando. Uma é que o crente em Cristo Jesus, isto é, aquele que passou por esse dia maravilhoso que eu acabei de narrar, do encontro com Deus em Cristo, do cair em si, buscar o perdão, que esses que passaram por isto, podem um dia se abandonarem a fé, perderem a fé. Então, não há uma segurança da salvação. Essa é uma forma que alguns tomam esse texto, outros tomam como se fosse algo hipotético. Se acontecesse isso, se acontecesse que esses que foram iluminados, provaram o dom celestial, caíssem, seria impossível, então, que eles fossem reconduzidos ao arrependimento. Mas realmente esse texto aqui está falando da realidade que acontece. Esse texto não está falando de perda de salvação, não está falando de algo hipotético, mas está falando da realidade que acontece àqueles que se aproximam da fé, inclusive da igreja, e até fazem uma profissão de fé, e participam da igreja, então, deste ambiente onde o Espírito Santo trabalha e atua. Eles vêm, eles observam, e eles ouvem da bondade da palavra de Deus, e até aplaudem, quem sabe. E um belo dia, dão as costas porque nunca foram realmente crentes. Eles admiraram a fé, eles acharam interessante a fé, eles se interessaram pela fé, mas não houve lá no seu coração realmente a conversão. Então estes, quando retrocedem, caem nessa situação da impossibilidade do arrependimento. Por quê? Porque eles caem na incredulidade. Eles até entenderam a fé, mas não realmente creram, tendo seus corações transformados. Não se tornaram realmente do Senhor.
E agora eles retornam ao estado primeiro. E enquanto estiveram na incredulidade é impossível a restauração. Jesus Cristo falou sobre esta verdade quando ele contou a parábola do semeador. Temos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a parábola do semeador. Em Marcos 4, por exemplo, é narrado, Jesus diz: olha, o semeador saiu para semear. E na forma daqueles dias, uma semeadura mais manual, não havia as máquinas. Então, depois de se preparar a terra, usando animais, o semeador tinha um bornal, uma bolsa com semente, ele ia andando, enchia a mão e jogava, dava mais uns passos, enchia a mão e jogava. E Jesus vai dizer que conforme ele lança a semente, as sementes caíram em 4 tipos de lugares. Uma cai na beira do caminho de Jesus, o que não foi arado, terra batida, e lá fica a semente exposta, os passarinhos vêm e levam embora. Jesus diz que isso acontece com muitos, eles ouvem a palavra, cai nos ouvidos deles, mas o diabo vem e tira logo em seguida, seja lá de que forma for. Mas Jesus fala que uma parte caiu, onde? Caiu em solo pedregoso, um solo mais adiante, que não era o melhor deles. E lá então, pouca terra, muito calor, logo aquela semente germinou e a plantinha cresceu. Mas logo vem também a hora mais quente do dia, que aquece aquelas rochas, e a plantinha não suporta, ou não suportou na parábola, o calor e se secou. Jesus diz que essa semente em solo pedregoso, representa aqueles que recebem a palavra, recebem o evangelho, e Jesus diz, com alegria, com alegria. Mas, diz Jesus, vindo a tribulação, a adversidade, eles abandonam a fé. Vindo o dia difícil, eles dão as costas. Primeiro, com alegria, eles creem. E chegam, por exemplo, diante do povo de Deus, e as pessoas olham para eles e dizem, este é para valer. E não é. É uma alegria muito superficial, que um pouco de calor do mundo da tribulação acaba com tudo. Mas Jesus diz que também uma parte da semente, o semeador, lançou com um pouco de força e foi cair além do terreno preparado, caiu lá no meio de espinheiros. E Jesus diz que a planta brotou ali entre os espinheiros. Ou melhor, a semente germinou entre os espinheiros. E ele diz que lá, depois de germinar, esta plantinha foi abafada pelos espinheiros e acabou morrendo. Ele diz que que nos espinheiros falam daqueles que ouvem o evangelho, ouvem a palavra de Deus, recebem, mas logo vem as preocupações com a vida, buscar isto e aquilo, ter mais isto e aquilo, ir lá também, não deixar de ir lá, não perder aquilo. E vem os anseios de Jesus pelas coisas que o mundo oferece, que podem se tornar ídolos, que nos consomem e nos arrastam. Então vem essas coisas e estes abandonam. É como a plantinha entre espinheiros, cresce, mas logo é abafado e morre. Ouvem a palavra, recebem, mas logo as preocupações da vida, os anseios da vida abafam a fé, abandonam os caminhos do Senhor. Então Jesus Cristo fala desta realidade que parece que são, mas não são, e o tempo acaba revelando. E Hebreus 6,4 é sobre estes. Agora fala da impossibilidade de ser conduzido ao arrependimento. Isso é possível? Sim, Jesus Cristo fala, por exemplo, em Mateus capítulo 12, verso 31, sobre o blasfemar contra o Espírito Santo. E ele diz que a blasfêmia do Espírito Santo é o pecado, aliás, nas Escrituras, o único pecado imperdoável. Por quê? Porque o Espírito Santo, segundo Jesus Cristo, é que me leva à conversão, me convence do juízo, me convence de que sou pecador,
Mas se eu dou as costas, se eu nego meu ouvido ao Espírito Santo, e inclusive então venho a blasfemar dizendo não é para mim, isso aí não está correto, eu então fecho a porta, crio uma impossibilidade. Quando há no meu coração essa incredulidade enraizada, então a salvação, a transformação não acontece. O apóstolo João escreveu 3 cartas que temos na Bíblia, além do Evangelho e o livro de Apocalipse. E na primeira carta dele, na Palavra de Deus, no capítulo 2, verso 19, ele diz, escrevendo à igreja, ou a igrejas, e falando de algo que eles estavam experimentando, de alguns abandonarem a igreja, ele diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Que verdade difícil, mas é verdade, é verdade. Nós temos que tomar cuidado com a apostasia, ela é fatal, ela revela que realmente não somos do Senhor e nos leva a fechar a porta para a obra de Deus. A apostasia, as portas de ser reconduzido ao arrependimento não são possíveis. Aqui estão estes no texto que estiveram próximos e expostos à fé, mas nunca foram realmente convertidos. E se eles retornam, lembrando que é uma carta aos Hebreus, essa carta foi escrita para igrejas formadas de judeus convertidos, e não igrejas dos gentios ou daqueles que não eram judeus, como aquelas que o apóstolo Paulo estabeleceu na Ásia Menor, na Grécia. São crentes, são leitores que vêm do judaísmo. Se eles retornam ao judaísmo, eles estão desprezando a Cristo novamente. Aquele sistema judaico, religioso, que foi distorcido, e então os judeus pensavam que por cumprirem seus rituais é que eles estavam em ordem com Deus, e não por causa da graça e perdão de Deus. Esses judeus que agora disseram que criam sim no perdão de Deus em Cristo, se eles retornassem ao estado primeiro de confiar nas suas obras, eles estariam expondo Jesus Cristo novamente à crucificação. Eles estariam como que no lugar daqueles judeus que pediram a Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. Ele não é a verdade, ele não é o Salvador. Nossas leis, nossos rituais é que nos salvam. Crucifica este que diz que ele é o Salvador, expondo Jesus novamente à vergonha da cruz. A questão é esta: o verdadeiro convertido é o que persevera diante deste alerta. Esse é o verdadeiro convertido. Ouve o alerta e atende. Ouve o alerta e atende. Este texto está querendo, de alguma forma, colocar em xeque a nossa salvação? Não, porque ele continua no verso 9, avancei um verso a mais no nosso texto, ele diz, estou convencido de coisas melhores a respeito de vocês. Estou convencido a respeito de coisas melhores para vocês. Não é uma mensagem negativa, mas de um alerta para um resultado positivo da perseverança. Então o texto não é sobre quem pode ou não ser resgatado. Esse texto não é para nós começarmos a olhar e dizer, olha, aquele lá tomou essa posição, nunca mais vai ter jeito para ele. O coração só Deus conhece, nós não conhecemos. Esse texto foi escrito como um alerta para aquele que é do Senhor. Esse texto foi escrito como um alerta para os crentes que perseveram. Esse texto foi escrito para manter os crentes perseverantes. Apostasia, fique longe dela. Eu ouço a palavra de Deus, eu sou do Senhor e fico longe dela. Apostasia é fatal, é terrível,
mas não é para ser achada na vida daquele que realmente é do Senhor. E nisso tudo, então, o que é determinante? O que é determinante? É o avançar, não o regredir, não o abandonar, não desviar, mas avançar, diz ele, avançar. O avançar é determinante. Deixemos os ensinos elementares e avancemos para a maturidade, diz ele. E avancemos para a maturidade. A vida cristã é sobre avançar, perseverar, avançando, perseverar, avançando. Avançar e não regredir. Este é o sinal da verdadeira conversão em cada momento. E é o sinal de que a apostasia, a desgraça da apostasia não chega a esta vida, não pertence a esta vida. Você está avançando, meu irmão? Igreja, você está avançando? Estou eu avançando? Eis a questão. Aí é que está o que revela todas as coisas. É interessante que ele fala sobre eles abandonarem os elementos, o fundamento. Que fundamento é esse que está em questão? Lembrando novamente, os recipientes deste livro e carta eram pessoas que tinham vindo do judaísmo. Lembremos que a fé cristã, Jesus Cristo, é alguém que se manifesta a partir do judaísmo. Porque é na história de Israel que Deus vem falando do plano de salvação dele, que daria em Jesus Cristo o Messias. E o livro de Hebreus aponta como que todas as liturgias, observações que eles tinham que fazer, tudo aquilo eram rituais que falavam do Cristo que havia de vir, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote. Tudo que eles faziam eram metáforas do cumprimento e realidade em Jesus Cristo. Então, eles vêm para a fé em Cristo e eles trazem as suas práticas judaicas. E eles, se continuam nelas, continuam com uma nova interpretação, dando uma interpretação a partir de Cristo. A mesma prática que tinham antes, mas agora interpretando à luz de Cristo e não na forma que interpretavam nos méritos da pessoa no judaísmo. E aqui então ele fala do fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, ele coloca como um dos pontos elementares que precisamos deixar. Seriam os atos litúrgicos judaicos como expressão ou forma de se colocar o arrependimento e alcançar o perdão. Então há um retorno, há uma confiança nos meus próprios atos religiosos e não ver essas cerimônias como um símbolo do ato de Jesus Cristo, que é a minha possibilidade de perdão e salvação. E ele complementa esta verdade do arrependimento de atos que conduzem à morte com a expressão fé em Deus. Qual é o problema da fé em Deus? É que aqui é um regredir a fé em Deus à parte de Cristo, a parte da vinda do Messias, da morte na cruz. Por isso que o livro de Hebreus é um livro sobre a essência da fé cristã, que é Cristo. Cristo é a essência da fé cristã. Quando falamos de Deus, cuidado para não falarmos como o mundo fala. O mundo fala muito de Deus. Do que eles estão falando? Eles estão falando de um Deus que podemos chamar de genérico, que cabe em todo que é lugar, de qualquer forma. Um Deus que é muito definido por eles mesmos, e não um Deus que é conhecido pelo que Ele revelou na sua palavra. Não, é um Deus que eu vou montando aos poucos. Cuidado com o Deus genérico. Se somos cristãos, quando nós falamos em Deus, falamos sempre de Deus em Cristo. Sempre de Deus em Cristo. Mas ele diz também que entre as questões elementares do fundamento, eles devem deixar a instrução a respeito de batismos. Veja que está no plural. Ele não está falando do batismo quando a pessoa se converte, é recebido pela igreja, o batismo cristão. Os judeus tinham muitos batismos, e aliás, até a palavra no original
está no masculino quando se refere ao batismo praticado pela igreja, como Jesus Cristo ordenou, está no feminino e aqui está no plural, como é usado para falar dos lavares ou do lavar cerimonial que os judeus praticavam. Havia uma série de regras de purificação que deveriam apontar pelo desejo de santidade, mas eles transformaram o próprio ritual como um fim em si mesmo. Uma vez os fariseus chegaram a Jesus e levantaram uma crítica e a condenação até. Os seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições. Nós, creio que temos a prática de lavar as mãos antes das refeições, porque nós sabemos que pode haver aí algo que pode nos contaminar, etc. E quando eles lavavam as mãos, também esta era a razão. Mas nisto, na questão da contaminação física, estava uma ilustração pelo desejo da purificação espiritual, de estar mais perto do Senhor. Mas não é a água que faz isto. A água é simbólica, seria a atitude do coração. Então, eles eram judeus, eles vinham agora com essas práticas todas. Eles não abandonaram, nem precisavam, mas interpretavam agora a luz de Jesus Cristo. Não mais a água, não mais o ritual em si. Porém, começa devagar a confiança no ritualismo tomar o lugar da confiança e da obra de Jesus Cristo, o Supremo. E vai falar da imposição de mãos, é a mesma coisa. A prática judaica, a imposição de mãos, e até a igreja adotou a imposição de mãos. Mas não é a mão que tem poder, não é a mão de alguém, ela é apenas um símbolo, uma expressão. A questão é o que está no coração daqueles envolvidos nesse momento. E ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A questão do porvir, ou como os judeus falavam, os rabinos falavam, a era por vir. É algo muito forte no judaísmo, era no judaísmo. E então havia toda a discussão sobre o julgamento final. E então um novo tempo, a nova era. Jesus Cristo vai dizer que a chegada dele, na pessoa dele, então se inaugura esta era que era aguardada. Mas o perigo destes irmãos judeus é voltarem à interpretação e se ocuparem com uma interpretação judaica sem Jesus Cristo. Ou a era por vir para nós, o povo de Deus, os judeus, e não a era por vir para aqueles que estiverem em Cristo, independente de ser judeu ou gentio. Enfim, aí estão os ensinos elementares que ele diz, é preciso ultrapassar isso, deixar isso, é preciso não habitar nisso, é preciso não retornar a esta perspectiva e forma de se ocupar. Porque se vocês fizerem isso, voltarem a toda a confiança no ritualismo, nos seus méritos religiosos, vocês estão crucificando Cristo novamente. Estão dizendo que Cristo não é suficiente, no mínimo. Nossas obras é que fazem as coisas acontecer. Nossa fé étnica, tradicional é que faz as coisas acontecerem. Agora, esse era um drama muito deles. Nós aqui, creio, não há ninguém aqui que vem do judaísmo. Mas temos que tomar cuidado também com habitar nos elementos primários da fé e ali permanecermos. Temos que tomar cuidado, nós temos de um certo modo o mesmo risco. Aquele que a única coisa tem para dizer, olha, um dia eu aceitei Jesus, recebi Cristo, Cristo veio à minha vida, foi maravilhoso. O que mais? É isso aí, é disso que eu falo e só isso para falar. Nunca avançou, não pode falar, olha, depois a minha vida com Cristo foi assim, eu fui entendendo mais isso, entendi muito melhor a salvação, quem é Jesus Cristo, permanece nos elementos primários, basilares. É preciso avançar. Avançar é determinante. Quem persevera é quem avança.
E a perseverança é reveladora, revela a minha vida e a sua, se somos do Senhor ou não. Agora, quando o texto, quando o autor, quando a palavra de Deus nos leva, nos ordena a avançar, está dizendo que então é uma obra nossa, das nossas forças? Não, por isso ele diz no fim do verso 3, assim faremos se Deus permitir. Ele está falando que nós vamos avançar na dependência de Deus e não das nossas próprias forças. A verdade é que, pensando na apostasia fatal, que é o avançar determinante para o crente verdadeiro, a segurança é manifesta. Segurança manifesta. O verdadeiro crente é salvo hoje, amanhã se perde. A palavra de Deus tem muitos outros textos que complementam esse assunto. E é assim que se interpreta a palavra de Deus, tomando todos os textos sobre o assunto. E há muitos outros textos que dizem que nós, que somos do Senhor, se realmente somos aqueles que perseveram, estamos seguros. No capítulo 10 de João, Jesus Cristo apresenta ali o seu sermão sobre o bom pastor, que Ele é o bom pastor e que nós, alcançados por Ele, somos o seu rebanho, somos as ovelhas. E entre muitas coisas que ele diz lá, ele diz a partir do verso 27 em João 10, o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá as arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, inclusive o diabo. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Note Jesus Cristo dizendo: não pode arrancar da minha mão, não pode arrancar das mãos do meu Pai. Por isso que ele conclui estas palavras aqui dizendo: eu e o Pai somos um. A grande verdade da doutrina da Trindade. E aí é que nós estamos seguros, se realmente somos do Senhor. Romanos 8,39 vai dizer o quê? Paulo diz: estou convencido que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vai dizer: nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada, estou convencido que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que no verso 9 do capítulo 6, o verso extra que eu li, ele diz: mesmo falando dessa forma, de que forma? Ele falou sobre a impossibilidade de ser reconduzido ao arrependimento, daqueles que estiveram próximos e expostos à fé, mas não eram verdadeiros e deram as costas. Mesmo falando desta forma, desta possibilidade, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. As minhas ovelhas nunca serão arrebatadas da minha mão. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nos últimos dois versos ali, 7, 8, ele entra com a ilustração da agricultura. E ele fala da terra onde a chuva cai, e aquela terra produz colheitas de bênção. É a boa terra. Mas ele fala também daquela terra que, ainda que receba chuva, produz espinhos e ervas daninhas. Isto mesmo, se somos do Senhor,
estaremos perseverantes. A boa colheita vai ser demonstrada em nossas vidas. Mas é verdade que muito espinho e erva daninha produzido. Lembremos do Sermão do Monte. Um dos trechos do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, diz: cuidado com os falsos profetas. Jesus falando. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E aí ele coloca o critério. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sim, espinhos e ervas surgem, mas os frutos são diferentes. Um produz espinho e o outro a boa colheita. A perseverança em verdade, fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. A vida em Cristo, meu irmão, minha irmã, tem um lado subjetivo. É aquilo que vai no meu coração, por exemplo, no seu coração, que só eu e Deus conhecemos aquilo que está no meu coração, só você e Deus conhecem o que está no seu coração. Isso é verdade também com relação à fé. Mas há o lado objetivo, o lado exterior, que os outros podem observar. E eu consigo observar de forma mais lúcida a mim mesmo. Como é que eu estou indo? Como é que eu estou me portando? Quem sou eu? A vida em Cristo é constituída dessa perseverança frutificadora. Cuidado, cuidado com situações que não são assim. É preciso entender-se a vida em Cristo como a do avançar, da perseverança, que revela que eu sou do Senhor, e é visível, é prático, é concreto, não é só uma questão de algo no coração intimista que está lá e nada produz, mas é algo que brota de dentro para fora. A graça de Deus em Cristo chegou ao meu coração, conquistou o meu coração, mudou o meu coração. Por isso, a minha fé se mostra perseverante a todos e se mostra visível de forma objetiva. Pelos frutos vocês os reconhecerão. Boa colheita na boa terra. Eis o que Deus tem para nós. E o texto é sobre isso. Deus em Cristo tem para nós a perseverança que revela que somos dele em Cristo hoje e para todo sempre. E para nós, então, a apostasia é apenas um alerta para nos manter mais firmes naquilo que nós somos. E continuarmos caminhando e caminhando, na segurança de quem somos em Deus, em Cristo, até o final. Vamos orar, vamos à presença de Deus.